Fala, torcedor tricolor. Ontem teve o sorteio da Libertadores. O São Paulo conheceu aí os seus adversários na primeira fase da Libertadores. O São Paulo está no grupo D, junto com o Libertad, Talleres e o Alianza Lima. Vamos acompanhar aqui o que a mídia falou, né? Já projetando essa primeira fase da Libertadores. Deixar os créditos aqui na descrição. ESPN Brasil, deixa o like para fortalecer. Se inscreva também, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. É quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar isso toda hora. E o já conhecido, né, no caminho do São Paulo, Talleres. O que o presidente acha de tudo isso, hein? Vamos saber dele agora. Júlio Casares aqui conosco no Linha de Passe, esteve conosco no FC, prévia do sorteio. Se te oferecessem esse grupo que caiu com o São Paulo 2 horas atrás, o senhor teria aceitado de bom grado? Sim, aceitado. Tem uma, Plihal, na verdade, a parte logística de viagem ficou melhor, né? Paraguai, Argentina, Peru. Mas são todos jogos difíceis, né? O Libertad tem feito bons jogos, tendo uma sequência de vitórias. O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, né? Então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que isso com o nosso calendário é importante. Mas serão jogos difíceis. Viagem mais pesada, a de Lima, que não chega também a ser uma loucura de desgaste. Verdade, Lima é mais distante, etc., mas não é algo muito preocupante. Mas quando eu vejo as marcas que estão lá, e vejo o retrospecto do Libertad, do próprio Talleres, são do Talleres é em Córdoba, onde o São Paulo costumeiramente não vai bem, né? Quem sabe agora o São Paulo consiga quebrar essa escrita de não ir bem em Córdoba. Mas, na verdade, Plihal, o que passa é que o São Paulo precisa encarar qualquer grupo como um grupo da morte. Tem que entrar com muita seriedade para fazer o máximo de ponto possível, porque isso vai trazer dividendos lá na frente. Em relação ao Libertad, time que está sempre jogando a Copa Libertadores, há uma vantagem para quem o enfrenta, não tem uma torcida numerosa, uma torcida muito fanática. Isso em Libertadores, você não ter isso é um ponto favorável. Não tem dúvida. A torcida, a condição do estádio, a pressão, isso na Libertadores faz diferença. Então esse ponto é importante. Eu vi vários grupos, tem um grupo muito difícil, que está Internacional, Bahia, Nacional, enfim. Mas eu reputo que todos os jogos da Libertadores hoje têm uma competitividade muito grande e o São Paulo tem que encarar com muito respeito qualquer adversário e com muita determinação. O que vai marcar o sucesso é o grau de competitividade. Porque um clube que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil simultaneamente, vai ter que ter um elenco preparado para enfrentar essa maratona. Luiz Ubeldia já escreveu alguma mensagem para o senhor dizendo o que achou do grupo? Ainda não, eu tenho com várias mensagens aqui, mas eu não abri, não sei se tem do Luiz aqui. Mas certamente ele amanhã vai estar conversando com a gente e já fazer um planejamento, esperando as tabelas agora que vão sair, para que a gente consiga, junto com o brasileiro, agregar a melhor condição do São Paulo. Obrigado, presidente Casares. Devolvo para você mais uma vez, William. Valeu, Plihal. E eu passando a bola agora para Vitor Birner. Sorteio da Libertadores definido. Grupo mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Tudo Boa noite bem. a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis. Tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em 2 partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que Estudiantes é adversário difícil. Estudiantes é o time que tem o Alário, centroavante, contratou Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino, Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos dois times
que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes de 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Mas tá invicto no Campeonato Paraguai. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um ponto a ser... E você vê que o Casares, meu, ele elogia exatamente esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento. A gente está falando bastante, assim, sempre citando Flamengo e Palmeiras, porque, evidentemente, Palmeiras e Flamengo por tudo que fizeram nos últimos anos em Libertadores. Mesmo o Flamengo passando por algumas frustrações, como a eliminação do ano passado Peñarol, a eliminação para o Olímpia. E o Botafogo, que é o atual campeão. Mas o que falar dos outros? Do Internacional, por exemplo, e do São Paulo também, considerando os grupos que caíram. Tem chances, é claro, não são A favoritos. gente olha para eles e fala assim, não são favoritos, mas se chegar na final não me A espanta. Libertadores não é um campeonato onde o melhor vence obrigatoriamente. Não é. Exato. Não é. É o campeonato em quem aproveita a melhor forma, quem aproveita os melhores confrontos, quem faz uma melhor janela, quem embala na hora certa. Quem tem os melhores cruzamentos cruzamentos, muitas vezes, que te ajudam também. O São Paulo poderia ter sido campeão da última Libertadores. São Paulo foi para os pênaltis com o Botafogo. Iria para a semifinal. Talvez passasse contra o Peñarol. Seria favorito E contra o jogaria Peñarol. uma final contra o Atlético. Tem jogo, sabe? Então, assim, a partir do instante que o time chega nas quartas de final da Libertadores, tá super na briga. E São Paulo e Inter, e até o Bahia, dependendo dos confrontos, por que não? Podem chegar. Não são favoritos, talvez não estejam entre os 4, 5 mais cotados, mas a Libertadores permite. Claro. O brasileiro não permite. Muito mais que o brasileiro. A Libertadores permite. O São Paulo depende muito a Champions League permite. da administração da temporada, porque o São Paulo tem um time e não tem um elenco. O time do São Paulo é um time competitivo. Um time ali com seus problemas ali, um pouquinho de marcação, mas é um time competitivo. Né? Mas, por exemplo, se Lucas chegar inteiro na fase decisiva, Oscar inteiro, Caleri chegar bem, é uma equipe. Se não estiverem bem, não tem substitutos à altura. Estou pegando alguns jogadores. O Bahia já parece um time mais coeso que o São Paulo. Tecnicamente, com menos poder de decisão. Exato, esse individual, é o ponto do Bahia. Mas Esse é o ponto do Bahia. muito mais intensidade para fazer jogos de maneira diferente. E depende de como que o Bahia vai se sentir na competição. Porque como é uma novidade para o Bahia, muito tempo fora do campeonato, apesar de ter um técnico que é uma lenda da competição, até que ponto ele consegue passar, os jogadores vão assimilar isso ou não vão, o Bahia vai começar a fazer mais gols, porque o Bahia não é favorito. Mas o Bahia não é um time que se pode descartar. Embora tem um capitão que é bicampeão da Libertadores, Sim. que é o Everton Ribeiro, né? Um cara Sim. que vai ajudar bastante nessa competição. Então, William José, como disse o Pac, eles não são os favoritos, mas eles não podem ser descartados. Mas essa limitação de elenco de grupos vai interferir nessas escolhas que a gente falou. A hora que você coloca a Libertadores nos meios de semana, com o Brasileirão, finais de semana, alguns também durante a semana, você vai ter um panorama de 20 partidas que tem Copa do Brasil ainda. Esses 20 jogos. Eu tenho um 11, eu não tenho... O Flamengo, cara, o Luiz Araújo é reserva, tá bom. Quando ele entra, ele está arrebentando. Tem o Gonçalo Plata, você tem o Arrascaeta, você tem Nico de la Cruz, Pedro vai voltar, Bruno Henrique também. Vai chegar o Jorginho para o Mundial, né? É o Gerson. Você tem um grupo que, quando você coloca um outro time dentro de campo, chamar aquele de reserva dói. É muito bom. É diferente de equipes que têm 11. Isso. Esses já vão sofrer e aí vão deixar pontos pelo caminho. Então, assim, o planejamento do Flamengo é completamente diferente de equipes que não conseguem escapar além daqueles 11 ali. Por outro Mas lado, a Libertadores é tão doida, mas tão doida que, reconhecidamente, o melhor elenco do continente nos últimos anos,
O Flamengo não só não chegou na final nos últimos 2 anos, como perdeu para Peñarol e Olímpia. Não é que perdeu para potências mas acho atuais. Que esse é o inaceitável para o Flamengo. Tem muito demérito do Flamengo. Exato. É por isso que a gente... Porque senão assim, a gente entra naquela maluquice, naquela insanidade de foi eliminado, não foi campeão, que porcaria, e vocifera, e a veia salta, e aquela loucura toda de... Então assim... Eu acho que, no caso do Flamengo, as eliminações para a Olímpia e para Peñarol, de fato, são para deixar o torcedor maluco, são para irritar, são para incomodar. E o time não conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Não, então, mas aí tem uma questão que vai além, porque eu acho que era uma questão da direção, essa direção já parece uma direção diferente, a própria verbalização dessa intenção já mostra que o caminho deve ser um outro. O responsável pelo futebol tem uma mentalidade, como disse o Calçade, completamente diferente do que tinha o Marcos Braz. Então eu acho que agora a coisa periga mudar para o Flamengo e tudo isso faz sentido. Mas a questão é, senão a gente entra nessa insanidade que foi eliminado. Pô, mas se você foi eliminado jogando contra o Botafogo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo... Contra o River Plate, que seja, cara, é do futebol, só um vai ganhar e não tem muito jeito. Mas perder para quem o Flamengo perdeu nos 2 últimos anos na Libertadores não é aceitável. Só que eu acho que para o Flamengo faz muito sentido esse olhar para o brasileiro especial. O Peñarol mereceu passar. Não, mereceu, claro. Então, mas 2 jogos assim. Mas a questão é que ele não podia merecer, né, Calçade? A diferença não permitia. O que mais trabalhou contra o Flamengo foi o jogo seguinte dessas equipes. Então, é eliminado pelo Olímpia, a Olímpia pega o Fluminense vai lá, dá uma sapecada no Olímpia, 3-1 fora. O Peñarol tomou 5 do Botafogo. Então, além do Flamengo ter sido uma decepção, o que agravou mais ainda é que os adversários seguintes deitaram... Mas os jogos dos adversários seguintes fizeram campeões. Isso diz mais sobre como o Flamengo, até o ano passado, mesmo sendo a grande potência do continente, não tem explorado o máximo do seu projeto esportivo. O que... nesses primeiros meses do ano, com a atual gestão, especialmente com o técnico que tem, nos dá a impressão que as coisas podem ser diferentes e que o Flamengo pode ter um desempenho mais alinhado com a expectativa do time. E por isso, focar no brasileiro faz todo sentido, porque você pode tropeçar um jogo, você pode tropeçar 2 jogos, 3, 4, 5, e você, exercendo todo o seu potencial, acaba campeão brasileiro com o elenco e com o potencial que tem. Mesmo que você tropece em 3, 4, 5 jogos. Na Libertadores, se você tropeça em um jogo, acabou. Eliminado, tá fora. Né? Você empatou um jogo, daí tropeça no outro e tem uma derrota inesperada, acabou. Então, assim, colocar todas as fichas na Libertadores é uma loucura. Acho que para alguns times, o Birner citou o São Paulo, até faz sentido o olhar como prioridade para as Copas. Eu não acredito no São Paulo ganhando o campeonato por pontos corridos. Sim. Sinceramente, acho muito pouco provável que isso aconteça. É improvável. E aí você... Tudo bem você ter esse olhar, mas pera lá, olha o meu time titular. Eu posso brigar de igual para igual com qualquer um. Então eu vou. Foco na Copa do Brasil, foco na Libertadores e, óbvio, dependendo do que for acontecendo à medida que... Né, você corre risco de ficar de fora da próxima Libertadores. Joga Sula, vai ficar feliz exato. com isso? Então, você vai negociando. Isso. Mas aí você vai adequando de acordo com... E é claro que, além dos brasileiros, a gente sempre olha direto para o River. Mas é bom ficar de olho nesse time do Racing. Esse time do Racing, na hora que chega no mata-mata, se puder não cruzar, é melhor. Embora seja pior do que os brasileiros que nós estamos aqui, o jeito que eles jogam e pelo que eles jogam, é melhor não cruzar com o Racing no mata-mata. Aliás, um time que era, assim, todo mundo queria fugir, era melhor não cruzar o Palmeiras. Obviamente, né? O Palmeiras pelos títulos, o Palmeiras por bater sempre semifinal e tal. O ano passado, a vida do Palmeiras foi diferente na Libertadores, né? Acabou sendo eliminado nas oitavas. É isso, torcedor do São Paulo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, projetando a Libertadores, analisando aí, né, cada grupo. O São Paulo que ficou no grupo D, os adversários são o Libertad, Tajeres e o Alianza Lima. Um grupo, digamos que até tranquilo, né? Dá para o São Paulo classificar assim. Não é um dos piores grupos, né? Tem um confronto de brasileiros ali, do grupo do Internacional, que vai pegar o Bahia, vai ter confronto brasileiro. Mas o São Paulo pegou um grupo, eu acho que dá para classificar assim, né? Mas é claro, vai ter que jogar. A Libertadores é sempre jogos difíceis, mas o São Paulo, eu acredito que dá sim para classificar, né? O torcedor, acredito que gostou também. Vocês viram aí, né, a entrevista do Casares, pelo que ele falou aí também,
contente, né, com o grupo do São Paulo, mas é claro que vai ter que jogar, né? O São Paulo não adianta achar, né, que vai ter facilidade, vai ter vida fácil na Libertadores, porque são sempre jogos bem difíceis na Libertadores e vai ter que jogar, né, para classificar para a próxima fase. Aqui os grupos, né? Grupo A, Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile, Carabobo. O grupo B, River Plate, Independente del Valle, Universitário do Peru e Barcelona. Grupo C, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Grupo D, que é o grupo do São Paulo, com Libertad, São Paulo, Libertad, Talleres e Alianza Lima, do Peru. O grupo E, Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. E o grupo F, com Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia, que é o grupo, né, com confronto brasileiro, né? E o grupo G, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez e Santo Antônio. Esses são, né, os grupos da Libertadores. A fase de grupos, né, que começa já na primeira semana de abril, né? Então já no próximo mês, né, já vai ter aí jogos da primeira fase da Libertadores. As últimas partidas da fase serão disputadas até 29 de maio. A final da competição será no dia 29 de novembro, ainda sem local definido. Esse formato aí da decisão é em jogo único, que começou em 2019. Mas é isso, galera. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.